Olá, tudo bom? Eu sou o Sandro e na aula de hoje nós vamos falar um pouquinho sobre aumentos ou descontos sucessivos. Vamos entender algumas coisas aqui bem interessantes. Bom, suponha que um comerciante ele resolve aumentar as suas mercadorias em 20%. Ele pega lá todas as suas mercadorias e remarca dando um aumento de 20%. Esse comerciante inocente negocia com um cliente e esse comerciante oferece para esse cliente um desconto de 20%. Eu quero saber o seguinte, se a gente tomar como o preço original, o preço da mercadoria, antes do aumento de 20%, esse comerciante ele vai ter lucro, prejuízo ou vai ficar empatado quando ele fizer essas duas operações? Bom, na sua cabeça, você deve estar pensando assim, ora, se ele der um aumento de 20% e logo em seguida der um desconto de 20%, vai continuar com o preço da mercadoria original. Mas vamos ver que não. Olha só, vamos chamar de M o preço original da mercadoria. Então, M é o preço original da mercadoria. O que ele fez? Primeiro, ele pegou o preço original e deu um aumento de 20%. A gente já sabe que aumentar 20% é multiplicar por 1,2. Então, está tudo remarcado agora com 1,2M. Aí o cliente foi lá, ofereceu, por exemplo, um pagamento em dinheiro, falou, olha, eu vou pagar em dinheiro, qual o desconto que você pode me dar? E ele, de forma inocente, falou, bom, vou te dar 20% de desconto. 20% de desconto em cima deste valor remarcado. O que significa isso? Eu me lembro. Quer fazer 1 menos 0,2 vezes esse valor. Tá aqui, ó. 1 menos 0,2 é 0,8. Quem dá 20% de desconto vai pagar só 80% do preço. Então, ele está pagando 80%, mas do valor remarcado. Vou fazer essa continha aqui. 0,8 vezes 1,2, você vai chegar à conclusão de que dá 0,96. Olha que interessante. Ele deu um aumento de 20%, depois um desconto de 20%. E ao final dessas duas operações, deu 0,96 na mercadoria. Se deu 0,96, significa que em relação ao preço original, ele tem um prejuízo aí de 4%. Foi interessante, ó. Um aumento de 20, um desconto de 20, eu fiquei com 0,96 do preço original. Então, esse comerciante aqui, ele se deu mal. Fez uma operação que não foi um bom negócio para ele. Bom, vamos continuar falando sobre aumentos sucessivos. Uma coisa que eu já quero chamar a atenção de vocês, eu coloquei em vermelho para dar um destaque mesmo. Você tem atenção no seguinte, se você tem um aumento de 10% num determinado mês, em outro mês um aumento de 20%, em hipótese alguma, você vai ter um aumento total de 30%. Quando você tem aumentos sucessivos, você não deve somar essas taxas de aumento. Vamos entender por quê. Olha só, suponha que você tem um salário S. Então, o teu valor inicial está aqui, ó, S. Vou colocar aqui o valor inicial. Vou representar aqui o valor inicial. Se você pega esse valor S e em um mês, aqui, um mês, você aumenta 10%, aumentar 10% a gente já sabe, é multiplicar por 1,1. Então, vou multiplicar por 1,1, após um mês, eu vou ter 1,1 S. Agora eu vou fazer o seguinte,
Passa um outro mês. Eu vou aumentar em 20%. Então, aqui, ó, mais um mês. Se eu aumento em 20%, eu já sei que aumentar 20% é multiplicar este valor aqui por 1,2. E quando eu multiplicar esse valor por 1,2, o valor final que chega aqui é esse, ó. 1,1 vezes 1,2 S. Eu vou trocar a ordem para ficar mais claro, ó. Você tinha 1,1 S. E quando você multiplica por 1,2, você chega nisso aqui. 1,2 vezes 1,1 S. Se você fizer essa continha, conta boba, você vai encontrar 1,32 S. O que significa que se você deu um aumento de 10% num determinado mês e no mês seguinte um aumento de 20%, isso equivale a um aumento total de 32%. Vamos ver mais um problema. Me acompanha. Problema real, hein? Professores conseguiram, após uma greve, um aumento de 10% em seus vencimentos. E o governo, para dar esse aumento, ele oferece esse aumento em 2 parcelas. Então, 5% de imediato, para que as pessoas retornem aos seus trabalhos, para que a greve acabe. E após 3 meses, ele vai dar o restante. E eu quero saber o seguinte, qual deve ser a taxa de aumento nessa segunda parcela? Qual é o número que eu tenho que multiplicar após 3 meses para eu conseguir os 10% de aumento? Vamos ver. Antes da greve, os professores tinham vencimento V. Eles fizeram a greve e conseguiram um aumento de 10%. Mas como esse aumento está sendo pago? Para retornar ao trabalho, suponha que ele retorna ao trabalho hoje. Eu tive que multiplicar o vencimento dele por 1,05. Então, hoje ele tem um vencimento 5% maior do que antes da greve. Então, 1,05V. Após 3 meses, eu vou multiplicar esse vencimento aqui por um outro número e eu preciso encontrar esse valor final, 1,1. 1,1 por quê? São os 10% de aumento lá que eu consegui com a greve. Então, está aqui. Olha o que eu fiz. Eu peguei esse número, que é 1,1, que eu estou multiplicando neste vencimento aqui, 1,1, ó, 1 mais I, vezes 1,05V, que já foi conseguido para voltar ao trabalho. Se eu multiplicar esse número por esse, eu tenho que encontrar 1,1V. Se eu quiser encontrar, então, quanto vale esse 1 mais I, eu divido, ó, 1,1V dividido por 1,05V. Eu fiz essa conta. Se você fazer essa divisão, você vai encontrar aproximadamente 1,048. Então, olha lá, o que eu sei? Que 1 mais I é 1,048. Esse I que eu estou procurando, que foi a taxa de aumento após 3 meses, é 0,048. E a gente já sabe que 0,048, quando eu escrevo numa razão com denominador 100, esse numerador vai ser 4,8. Então, para chegar aos 10% de aumento, após 3 meses, eu preciso dar um aumento de 4,8%. Com isso, a gente encerra esse nosso estudo de aumentos ou descontos sucessivos. Até a próxima. Um abraço.